Povo de Deus, abra aí fazendo um favor no Salmo de número 46 agora. Salmo de número 46, onde iremos meditar nessa noite. Caso você esteja tendo dificuldade para ouvir os irmãos da igreja, caso seja necessário, tá? Pode abrir aí fazendo um favor no Salmo de número 46, deixa aberto aí que já nós vamos ler. Preparando essa mensagem dessa semana, tive me relembrando de um episódio que aconteceu quando eu ainda era criança, lá pelos 3 anos de idade mais ou menos. Apegado à água, à natação, como eu sempre fui, estávamos lá na cidade de Ariquemes, em Rondônia, brincando lá no Country Club. Alguns devem conhecer, não sei nem se ainda existe ainda esse clube que tinha lá em Ariquemes, Country Club. E daí estávamos lá na piscina, eu bem pequenininho ainda, por volta dos 3 anos, e resolvi de uma hora para outra vou lá para a piscina grande. Na piscina grande, na parte rasa, eu até conseguiria nadar, mas daí fui para a parte funda. E daí chegando lá, entrei na água, fiquei na beiradinha. E daí ali já estava suficiente para mim. Na parte um pouco mais funda da piscina, segurando na beiradinha. Daí comecei a ir dando passos, vamos dizer assim, mais ousados. Primeiro comecei a afundar e levantar na piscina, tranquilo. Depois comecei a empurrar um pouquinho para trás, daí eu voltava até a beira. Empurrava mais um pouquinho, voltava até a beira. Eu sei que nenhuma dessas aí, eu fiquei afastado cerca de 1 metro mais ou menos da beirada e não conseguia chegar na beirada. E a piscina bem mais fundo do que eu era na época. E daí eu comecei a me afogar, eu abaixava, levantava, tentava gritar, não conseguia, tentava respirar e gritar, e daí não conseguia fazer as duas coisas juntas. Sei que eu fiquei nesse sobe e desce, eu afundava, bebia um tanto da água, não conseguia gritar por isso, nem respirar, e afundava. E naquilo ali chegou num ponto, assim, não sei quantas vezes eu desci e subi, que eu basicamente perdi a esperança de conseguir sair dali. Porque eu não conseguia nem nadar para frente, como eu tentei, não tinha resultado. Não conseguia gritar para ninguém e nem conseguia respirar. Sei que nesse sobe e desce, de repente, só me puxaram assim por cima. Meu irmão me pegou, passou lá e viu que eu estava me afogando, me puxou e me tirou daquela piscina. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque por vezes a gente se encontra em situações assim na nossa vida, onde os problemas chegam na nossa vida, e eu sei que é a realidade de todos nós, rotineiramente passarmos por problemas, eles sempre estão intercalando em nossa vida com momentos de tranquilidade, sobrevêm os momentos de dificuldade, porém algumas vezes esses momentos de dificuldade são tão grandes, às vezes se amontou ou crescem contra a nossa vida, que nós nos encontramos numa situação de perdermos também a esperança, de olharmos o caos de como as coisas estão acontecendo e, nesse momento, levantam-se questionamentos no nosso coração, perguntando, Deus dos céus, o que está acontecendo? Será que o Senhor não está percebendo o que eu estou passando? Será que o Senhor não está mais me ouvindo? Será que o Senhor me abandonou? O que está acontecendo nessa situação? O salmo que nós vamos ler hoje, ele vai nos dar algumas respostas sobre isso. Por quê? O salmo, naturalmente, ele já é um texto maravilhoso, todo o livro dos Salmos. Ele fala diretamente ao nosso coração, porque ele trabalha com isso, ele trabalha com os sentimentos, com imagens que nos levam aos sentimentos da emoção humana. Ele é um relato de como o ser humano se sente em momentos de alegria, de desfrute da presença de Deus, mas também de dificuldades, de tristeza, de sufocos, de caos na vida, como passa. O salmo que nós vamos ler hoje, o 46, ele se encontra no segundo livro dos Salmos. O salmo é dividido em 5 livros. Esse está no segundo livro, que começa no Salmo 42. O começo desse livro dos Salmos, do 42 até o 49, são 8 salmos atribuídos à família de Corá, aos filhos de Corá, ou Coré, dependendo de como vai estar escrito aí na sua Bíblia, mas atribuídos à mesma família. E esse grupo de 8 salmos, ele obedece e observa o mesmo movimento que está presente em todo o livro dos Salmos, às vezes dentro de um mesmo salmo, ou às vezes dentro de grupos de salmos, como é esse caso. E o movimento é o seguinte, ele vai da tristeza à alegria. Ele trabalha do momento de lamentação até o momento de paz, de encontrar o conforto que precisa, do caos, da situação toda desorganizada para
ficar organizado. Ele vai do lamento de não estar sentindo a presença de Deus até o louvor ao Senhor. Do 42 ao 49 ele está também fazendo esse movimento. Depois você pode pegar para ler. Você vai encontrar lá no 42, que nós lemos um trecho dele na nossa liturgia. O 42 e o 43 são o lamento de um salmista sentindo falta do que ele já havia desfrutado antigamente, de estar na presença de Deus, de estar no templo e de estar junto com o povo de Deus, podendo cultuar a Deus. Ele não tem mais isso. Bem provavelmente o Salmo 42 e 43 seja um salmo apenas que foi dividido posteriormente para a melhor organização aqui dos salmos. Mas provavelmente é o mesmo, porque ele segue a mesma linha de lamentação e ele repete inclusive versículos de um no outro. Como nós lemos, porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, Deus meu e meu auxílio. Esse versículo se repete nos dois. Quando vai no Salmo 44, então, também nós temos um lamento, mas um lamento agora coletivo, um lamento de toda a nação de Israel. E ele começa, Deus, os nossos pais nos lembram, nos falam de como que o Senhor guerreou as guerras deles, de como que o Senhor saiu com eles nas batalhas, eles venceram as guerras e nenhum inimigo pôde resisti-los. Mas atualmente, nós é que temos passado vergonha diante dos nossos vizinhos, porque todos eles têm nos vencido, nós temos sido despojados por ele, e quando saímos à batalha temos que sair correndo, fugir. O Senhor não sai mais às batalhas conosco? E no final ele diz, será que está dormindo o Deus de Israel? Desperta, ó Deus, ouve a nossa oração e muda a nossa sorte, porque parece que Deus está dormindo, Deus não está mais governando as circunstâncias. Então, a partir do Salmo 45, ele começa a trazer respostas a esses lamentos, a esse questionamento. No Salmo 45, ele apresenta ali um casamento do príncipe com a filha do rei, que representa a aliança que Deus fez com a sua igreja, com a nação de Israel e depois com a igreja que ele formou conosco. É representado naquele casamento, naquela aliança. Para responder, eu tenho uma aliança com o meu povo. Não se preocupem, porque eu cuido e eu dou a alegria ao meu povo, porque eu tenho uma aliança. Por amor de mim e do rei Davi, do meu servo Davi, representando Jesus Cristo, por amor de Deus e do seu filho Jesus, ele não abandona a aliança que ele fez conosco. Então chega no Salmo 46 e ele está respondendo os questionamentos do Salmo 44, que perguntam, será que Deus não tem mais saído nas nossas batalhas? Será que Deus nos entregou nesse caos que nós temos vivido? E o Salmo 46, então, é escrito e colocado nesse local aqui dentro dos Salmos para responder sim, Deus ainda está no governo do mundo. Sim, Deus ainda é o rei de toda a história. Sim, Deus ainda está em Sião. Apesar de ele não trazer a palavra Sião, ele representa, por meio da cidade que ele descreve aqui, a cidade de Jerusalém, que fica no Monte Sião, onde fica o templo de Deus. Então esse Salmo 46 está respondendo para nós justamente isso, que Deus continua no governo da história. Apesar de, muitas vezes, a forma como as coisas têm transcorrido, e o nosso caso, o nosso momento atual, pode nos levar a esse tipo de questionamento, o Senhor continua a governar a história, ainda que pareça que perdeu totalmente o rumo, perdeu-se totalmente o controle. O Senhor continua na história. E o tema que nós vamos trazer, que é o tema desse salmo, é Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então, vamos ler aí, por favor, o Salmo 46, eu vou ler, e os irmãos podem acompanhar aí nas suas Bíblias, a partir do verso 1 até o verso 11. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Esse é o tema da nossa mensagem. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra,
até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queimam os carros no fogo. Aquietai. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar mais uma vez? Vamos falar com o nosso Deus, para que Ele venha falar conosco, por meio da sua palavra. Meu Pai, nós precisamos do Senhor vindo edificar a nossa vida. Nós precisamos que o Senhor nos conduza no nosso culto ao Senhor, atraindo-nos para a Tua presença e revelando a nós a Tua boa vontade. Deus, por meio dessa palavra de hoje, apesar de mim que estarei aqui pregando, apesar dos meus irmãos que estão ouvindo, Deus dos céus, fala ao nosso coração por meio do Teu Espírito Santo. É o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Esse salmo vem nos mostrar justamente isso, meus irmãos. Apesar das situações tão complicadas e aparentemente que dominam a nossa vida muitas vezes, situações de dificuldade, tribulações, o Senhor continua no governo das coisas. E mais do que isso, Ele nos apresenta aqui como o nosso próprio refúgio e fortaleza, ou força, pode ser usada também essa palavra, porque nele nós podemos nos esconder. Ele é quem nos protege. Dos versos 1 ao verso 3, ele está nos mostrando como que esse Deus é o nosso refúgio. E aqui ele vai apresentar para nós uma imagem de um grande terremoto acontecendo, de forma que até os montes se abalam, não permanecem firmes. É óbvio que ele está usando uma linguagem hiperbólica aqui, uma hipérbole. Ele está exagerando na descrição desse terremoto para mostrar quão terrível, ainda que as coisas fiquem de forma tão terríveis quanto um terremoto que derruba os montes dentro dos mares, nós não precisamos temer, porque nós temos um abrigo, um refúgio, que é o nosso Deus. Olha o que ele diz aí, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por que então nós podemos vê-lo como nosso refúgio? Porque ele nos socorre. Quando o salmista ouve isso aqui e estava lamentando a dificuldade que ele enfrentava nas suas guerras, agora ele ouve a resposta de Deus: eu socorro vocês. Eu não acompanho de longe essa situação, eu sou um socorro bem presente. Eu tenho estado sim com vocês. Eu estou aí habitando ainda em Jerusalém. As circunstâncias podem levar seu coração a questionar isso. Mas na verdade eu estou aí de perto. Eu sou um socorro bem presente. Na hora da tribulação, que certamente vem sobre a nossa vida, certamente vem sobre o povo de Deus um socorro, um abrigo que nós precisamos. Deus é esse abrigo. Deus é o nosso refúgio. Independente de qual tamanho venha a ser essa tribulação. Ainda que, olha o que ele diz, portanto não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam, a gente não precisa temer, porque nós temos um refúgio. Aqui ele está trazendo para nós uma imagem de uma catástrofe, de circunstâncias que a natureza é abalada, de tal forma a nos levar ao medo. Porque são grandes essas ações que acontecem aqui nesse terremoto. Montes se abalando, o mar se levantando, a água na sua fúria se tumultuando e espumejando, e na fúria da água os montes se estremecendo junto com elas. Por termos esse refúgio do Senhor, nós não precisamos temer. Por isso que ele diz, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto, não temeremos. Não precisamos temer. Isso não quer dizer que o servo de Deus não vai ficar receoso, não vai se preocupar pelas circunstâncias, não vai sentir um medo. Na verdade, está dizendo que ainda que estejamos na situação, nós podemos confiar. Nós temos um refúgio. O restante todo pode estar se abalando. O nosso refúgio é firme, é um socorro bem presente. Por isso nós podemos confiar no socorro do Senhor. No meio das dificuldades, no meio das catástrofes, Deus está ali conosco. Ele é presente. O socorro dele é bem presente.
E nós podemos descansar e confiar nesse refúgio que é o nosso Deus. A partir do verso 4, então, ele nos apresenta Deus como uma fortaleza, como a segurança que nós precisamos no meio das guerras. E daí ele vai trazer outras imagens aí. Olha o que diz. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã, ou seja, antes que a manhã comece, no finzinho da noite. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está usando aqui a imagem de uma guerra. Nações se levantam e cercaram a cidade de Jerusalém. Bramam essas nações, gritam, falam contra essa cidade. Os reinos estão ali alvoroçados, abalados, porque agora eles podem tomar a cidade de Deus, Jerusalém, o povo de Deus. E ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve, ou seja, tudo aquilo se quebra, tudo aquilo se derrama pelo chão. Ainda que seja difícil a gente dizer que ele está se referindo a uma guerra específica que o povo de Israel tenha enfrentado, é bem provável que ele está se referindo a quando o rei da Síria, Senaqueribe, se levantou contra o povo de Israel e cercou a cidade de Jerusalém. Você pode ler lá depois em 2 Reis, capítulos 18 e 19. Por quê? As descrições demonstram provavelmente era aquela guerra, ou pelo menos ele está com ela em mente quando descreve tudo isso daqui. Porque o rei já tinha dominado e tomado várias outras nações ao redor, nenhuma delas tinha podido resistir o seu poder, ele facilmente as tinha subjugado, então ele cerca Jerusalém e afronta o povo de Deus ali dentro. E grita no muro que cercava a cidade para que todos ouvissem, não confiem no seu rei. Não se engane, porque eu vou dominar vocês. O Deus de vocês não pode livrar. Os deuses das demais nações, nenhum pôde resistir à nossa força, porque o seu Deus iria resistir à nossa força. Então o rei de Israel se achega à casa de Deus, vai orar, vai falar com o Senhor e envia mensageiros ao profeta Isaías para que consultem ao Senhor. É isso mesmo, Deus, que vai acontecer? O rei da Síria pode vir aqui ofender ao Senhor e o Senhor vai deixar com que ele nos tome? Então Deus responde para que eles fiquem tranquilos e possam confiar no Senhor, porque o Senhor vai os livrar. Assim eles mandam mensagem ao rei da Síria, dizendo: você esteve lá e não afrontou apenas o povo de Deus, você afrontou o Deus de Israel. E da forma como vocês chegaram, vocês vão fugir, porque eu vou vencer vocês. Então, na noite em que Deus responde para eles, o povo da nação inimiga rodeando a cidade, não tinha como eles fugir. Então, pela noite, desde a antemanhã, como ele diz aqui, um pouco antes de amanhecer, o anjo do Senhor visita o arraial dos inimigos e mata ali 187 mil, se eu não me engano, do seu exército. Então, logo pela manhã, quando eles acordam e veem aquele tanto do seu exército que estavam mortos, eles fugiram. Dessa forma milagrosa, o Senhor socorreu, ou o Senhor ajudou o povo de Israel. Ainda que eles não precisaram usar nenhum estilingue, nenhuma arma, nem atirar nenhuma flecha, nem tacar nenhuma pedra. A ajuda do Senhor foi suficiente para que eles pudessem vencer aquela batalha. E Deus ali demonstrou como que eles podem confiar no cuidado, na segurança, no socorro que Deus apresenta para eles. Por isso ele se apresenta aqui para nós como fortaleza. No meio de uma guerra, ele é a nossa segurança. Ele é a nossa ajuda desde antemanhã. Desde antes de amanhecer, logo cedo, no finzinho da noite, ele já pode nos socorrer. No comecinho desse trecho, no verso 4, ele trouxe a imagem de um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E esse rio que está ali no meio da cidade é o próprio Deus, como ele afirma. Deus está no meio dela. Então ele está usando aqui uma imagem de um rio atravessando Jerusalém, trazendo a alegria e o suprimento que a cidade necessita, para mostrar que Deus é o supridor das necessidades. Deus tem a provisão necessária que o seu povo precisa no momento das guerras, no momento das dificuldades. A provisão de Deus é suficiente para nós. Não tem ao certo como a gente saber
de que rio que ele está falando. Por quê? Porque Jerusalém não tem rios dentro da cidade. Então, duas são a possibilidade de nós interpretarmos esse rio que ele está usando como imagem aqui. Uma delas, João Calvino, entende que ele está se referindo a um pequeno córrego, um riachinho, um trecho de água que passa ali, vindo de Siloé e que entra na cidade. João Calvino entende que ele está se referindo a esse rio. Já outros comentaristas, como os comentaristas da Bíblia de Genebra e outros, já entendem que ele está se referindo a uma imagem, a uma profecia do profeta Isaías, que descreve Jerusalém contendo um rio como era no Éden. Ou seja, se referindo já a como o povo de Deus se fará novamente no futuro, na eternidade, desfrutando da presença, da vida de Deus abundante ali no seu meio. A gente não tem como determinar entre as duas questões, mas ambas... Vendo nessa segunda parte, Deus como nossa fortaleza, aquele que nos protege no momento das batalhas, na guerra que ele está descrevendo aqui. Então, chegando à conclusão entre as duas possibilidades do que esse rio quer dizer para nós, se João Calvino estiver certo, e esse rio descrito no verso 4 seja um pequeno trechinho de água que vem de Siloé e entra na cidade, qual é a imagem que ele está nos apresentando aqui? De que aparentemente é uma coisa pequena e insignificante a provisão de Deus ao seu povo, enquanto que nos inimigos, nos povos vizinhos, os rios são grandiosos. Na outra nação forte da época, no Egito, tem um grande rio Nilo. Há também um grande rio Eufrates, já para a banda oriente de Israel. Enquanto que o riozinho que entra ali, aos olhos dos homens, na aparência do mundo, pode ser uma coisa pequena e desprezível, mas Deus nos supre ali. As pessoas olham para o povo de Deus e podem ter a impressão e a imagem de que Deus o abandonou, ou a provisão de Deus é pequena, ou o Deus deles é fraco. Mas o povo de Deus reconhece que mesmo sendo uma coisa pequena, Deus nos supre. Por quê? Porque Ele não nos supre por meio das coisas que nós vemos. Nós não somos supridos pelo nosso emprego, pelo nosso salário, pela nossa casa que nós temos, pela força das armas que nós podemos ter na guerra. Mas Deus pode usar coisas pequenininhas para nos levar à vitória, para nos suprir, como Ele fez ao vencer essa guerra contra o rei da Síria. Não foi ninguém, eles não precisaram usar nenhuma munição, e ainda assim venceram. Já caso esse rio se refira à imagem que o profeta Isaías traz na sua profecia, de um rio como Jerusalém já renovada, como se fosse Éden, com o rio vivo do Senhor ali, ele está nos demonstrando que nós não vemos o rio atualmente, mas é por meio da fé é que nós desfrutamos da vida de Deus no nosso meio, da presença de Deus no nosso meio. Ainda que ele não está visto ali, ainda que ele só será completado lá na eternidade, o cuidado de Deus já está permanente em nós. E é um cuidado espiritual que Ele nos dá, que nos supre, que nos sustenta e que nos protege por meio da fé. Ainda que ninguém veja, ainda que as nações olhem e não entendam, mas o povo de Deus recebe esse suprimento, essa provisão de Deus por meio desse rio que ainda virá a estar visto, ainda virá a estar visível, mas que nós, por meio da fé, já desfrutamos dele, porque o reino de Deus já habita em nós. Então, em ambas as possibilidades do que essa imagem do rio quer nos dizer, nas duas é a provisão de Deus que ele traz ao seu povo. Por isso, essa provisão nos alegra. Ao contrário do que o abandono de Deus nos levaria, aquele lamento, aquela depressão, aquele sentimento de que Deus nos abandonou, aquela tristeza profunda, a confirmação de que Deus está no meio da cidade, que Ele é esse rio que traz alegria para a nossa vida, nos leva à alegria. Ainda que cercados, ainda que em guerra, ainda que fechados num canto, a presença de Deus ali no nosso meio é a confirmação da nossa provisão, do nosso sustento e da nossa segurança. E tudo isso nos leva à alegria que nós podemos desfrutar no Senhor. E glória a Deus por isso, porque podemos ver na sua palavra que nós desfrutamos dessa alegria. Então, depois de ter demonstrado o refúgio de Deus, versos 1 a 3,
dos versos 4 a 7, demonstrado como Deus é a nossa fortaleza, ele agora nos convida a ir lá contemplar as obras do Senhor, a contemplar o agir do Senhor, como ele tem feito para nos refugiar e nos dar a força e nos dar a segurança que nós precisamos. Acompanhe comigo, no verso 8, por favor. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Vamos parar por aqui por enquanto. Ele está trazendo duas mensagens aqui. Uma para o povo de Deus, que é esses versos que nós lemos, e depois para aqueles que não são do povo de Deus, aqueles que não se renderam a esse rei ainda. Ele está nos chamando para contemplarmos esse refúgio, essa fortaleza do Senhor. Então, nesses versos, ele diz assim, vinde contemplai as obras do Senhor. Veja o que o Senhor já fez. Veja o refúgio que nós já desfrutamos e a fortaleza que nós já encontramos no Senhor. Que assolações ele efetuou na terra? Ele já efetuou várias coisas, já nos livrou de guerra. Veja como ele livrou dessa guerra específica, de forma milagrosa. Ele guerreou por nós a guerra. Então nós devemos contemplar aquilo que o Senhor já fez. E nós fazemos isso de duas formas. Uma, voltando para a palavra do Senhor. Porque aqui está registrado a forma como Deus foi a fortaleza do seu povo em toda a história bíblica do seu povo. Como ele preservou a linhagem do seu povo desde Adão e Eva até Jesus Cristo e depois na preservação da sua igreja. Ele já esteve fazendo. Ele já esteve sendo nosso refúgio. Ele já esteve sendo a nossa fortaleza desde sempre. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus para sermos relembrados disso. Para sermos novamente alertados sobre isso. E em segundo lugar, ao invés de... outra forma de vermos os feitos do Senhor é relembrarmos o que Ele fez já em nossa vida. Ele nos chama para relembrarmos os feitos que o Senhor já fez na minha e na sua vida. Como Ele já foi o nosso refúgio em momentos de dificuldade que nós já enfrentamos. Como que Ele já tem sido a nossa fortaleza. Desde sempre. Quantos foram os momentos que nós enfrentamos de dificuldade, as tribulações, os terremotos, as guerras, os inimigos mais fortes do que nós, e Deus esteve ali nos sustentando, sendo o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então nós precisamos estar sempre com isso aos nossos olhos, sempre relembrados do quanto o Senhor já fez pelo seu povo, e por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos estar sempre nos voltando para a palavra de Deus e reanalisando tudo que o Senhor já fez sobre nós. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas na divina mão, vem dizê-las todas de uma vez e verá surpreso quanto Deus já fez. É o que diz o hino. E é isso que ele está dizendo para nós fazermos. O Senhor já venceu os nossos inimigos muitas vezes de forma milagrosa. Por isso ele diz, ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Ele próprio já fez isso, já venceu os inimigos por nós. E aqui, além de nos chamar a lembrarmos de tudo que o Senhor fez, ele já está apontando também para a conclusão final de tudo isso. Por isso ele fala assim, ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele já está deixando claro, Deus esteve cuidando de nós, fará isso até o final da história. Nos levará seguro em refúgio, com a fortaleza que nós precisamos até no fim dessa história, onde ele finalmente encerrará todas as guerras e aquietará o coração deles. Ele está confirmando a nós que não só Deus já nos cuidou, como Ele vai cuidar de nós até o fim da história. A gente enfrenta grandes dificuldades assim na vida, a gente enfrenta grandes problemas, mas o final que Deus propõe para nós, que nós desfrutamos da esperança no nosso Deus, é de um final glorioso, meus irmãos. Às vezes a grande dificuldade que nós temos de passar por momentos de dificuldade como esse que nós estamos passando no mundo também, chegando agora ao nosso país, da pandemia que enfrentamos, é que nós temos os olhos muito focados nas coisas imediatas, nas coisas de agora, nas coisas desse mundo. E se o nosso olho está focado nessas coisas agora, imediatas, realmente nós nos desesperaremos. Porque Deus pode nos tirar, por exemplo, a liberdade de circular pela rua, como estamos agora.
Pode retirar por momentos a possibilidade de nos reunirmos na igreja. Pode nos retirar dinheiro. Pode nos retirar saúde. Pode nos retirar alguém querido. Pode nos retirar a paz, muitas vezes. Se nós estivermos com o olho só nessas coisas, nós entraremos no desespero, lamentaremos e questionaremos se o Senhor ainda está conosco. Mas se o nosso olho estiver em toda a história, de como Deus já nos livrou, Ele pode nos livrar, e como Ele vai nos livrar até o fim da história, nós conseguiremos desfrutar de paz nesses momentos. Nós conseguiremos desfrutar de um conforto, de um refúgio e de uma fortaleza que está no nosso Deus nesse momento. Então, por maior que seja o caos, representado aqui por um grande terremoto e uma grande guerra, por mais descontrolado que aparenta estar o mundo, o nosso Deus está no controle dessas coisas. Por mais que os nossos olhos, ao ver as questões imediatas, se desesperem, nosso coração deve estar firmado no Senhor que conduz toda a história e nos garante um bom termo, um bom final, um final glorioso na presença dele. Depois de trazer essa mensagem para o povo de Deus, ele encerra trazendo uma mensagem aos inimigos, aqueles que não são de Deus, todo aquele que ainda não entregou sua vida para Jesus. E ele diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Geralmente a gente lê esse verso aqui, aquietai-vos, e a gente imagina que Deus está falando para nós assim, ó, calma, fiquem calmos, eu sou Deus. Na verdade o que ele está falando é para o povo que não é de Deus, fala assim, ó, se aquietem, fique quieto, cale-se diante de mim, porque eu sou Deus. Se referindo aos inimigos que estavam guerreando contra o povo de Deus ali, chegaram diante dele e exaltaram a voz, questionando-os. Vocês não podem confiar nesse Deus, porque ele não os livrará. E assim as nações se levantam contra o Senhor, julgando em suas atitudes, por demonstrar que não existe Deus. Não existe negócio de julgamento, Deus vai... Não existe nada disso, não. Então Deus diz para cada um desses que ainda não se rendeu para ele, se aquietem, cale-se diante de mim, porque eu sou Deus. Você pode desconfiar de que existe Deus, mas um dia você vai estar diante de mim e você vai saber que eu sou Deus. Todas as nações, toda a terra será subjugada por mim naquele dia. Por isso ele diz, eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então a fala dele para aqueles que não acreditam nele, não têm se entregado a ele, é aquiete-se, cale-se diante de Deus. Baixe a sua arrogância. Quebrante o seu coração diante de mim. Porque eu sou Deus. E você um dia vai estar diante de mim. Então aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é a voz do Senhor que dissolve a terra, como ele disse lá no verso 6. E encerrando, ele repete o que ele já disse no verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então esse é o refúgio que nós temos. Essa é a fortaleza que nós temos. O nosso Deus, para nós enfrentarmos esse momento de dificuldade. Já bem explanado sobre o que esse salmo nos explica, deixa eu só organizar para nós relembrarmos e ficar bem fixado em nossa mente. Primeiro, ele está nos ensinando, nos chamando a confiarmos na proteção de Deus. Deus é o refúgio que nós precisamos. Ainda que todo mundo ao nosso redor entre no caos, perca o seu controle, vamos dizer assim, nós temos um refúgio, porque Deus domina acima dessas coisas. Então nós devemos confiar na proteção de Deus. Além disso, nós devemos confiar na provisão de Deus. Muitas podem ser as crises que venham a acontecer no mundo, venham acontecer na nossa realidade após essa pandemia, mas Deus tem a provisão que o povo dele precisa. Em terceiro lugar, esse salmo foi escrito para relembrarmos, nos chama a relembrarmos os feitos do Senhor, aos quais ele já realizou na história, que está em sua palavra, e aos quais ele realizou em nossa própria história. Nós precisamos relembrar constantemente como Deus nos chamou, da onde ele nos livrou. Ele não nos poupou o próprio Filho. Você acha que ele não vai cuidar de nós durante essa jornada até a eternidade? Ele nos retirou do império das trevas. Tem algo demasiadamente forte para o Senhor fazer? Ele nos ressuscitou. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados.
Nós precisamos relembrar isso constantemente, dos feitos do Senhor na história e na nossa história também. Em quarto lugar, nós devemos nos desapegar das necessidades imediatas e contemplarmos a história completa. Como Deus tem conduzido o teu povo no meio das dificuldades, no meio do caos. Deixa eu trazer um exemplo da Bíblia, para nós relembrarmos. Relembre como Deus conduziu o seu povo do Egito até Canaã. Quantas foram as adversidades que eles passaram? Deus faltou em alguma delas? Deus foi fraco com o inimigo? Deus demorou em atendê-los em algum momento? Talvez aos olhos deles, sim. Aos nossos olhos, muitas vezes, Deus pode estar demorando. Deus vem no tempo certo. No tempo dele. Então, essa história nos demonstra que, apesar de, por vezes, acharmos que o Senhor nos abandonou, Ele está cuidando de nós em toda essa jornada. E Ele nunca falta. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Em quinto lugar, o chamado de Deus aqui é para nos arrependermos. Para aqueles que não se submeteram a Deus, que se arrependam da sua vida longe de Deus. Para que parem de achar que a sua vida, por ser socialmente correta, vamos dizer assim, eles estejam agradando a Deus. Pelo contrário, se não estão rendidos a Deus por meio da fé em Cristo, são inimigos de Deus. A mensagem de Deus, o alerta que Deus, a trombeta que Ele toca na história nesse momento, por exemplo, com essa pandemia, é para que se arrependam. Para que voltem-se a Deus, se arrependendo da sua insubmissão e se submetam a Ele. Deus tem dado os seus alertas. O mundo já é um caos, é que nós nos acostumamos. Por vezes Ele precisa levantar o volume da sua voz, dos seus alertas, para que as pessoas caiam em si, se abalem, como disse desse exército, e o povo de Deus continua inabalável. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Já a voz de Deus abala as nações, todos aqueles que não se renderam a Ele. O chamado de Deus é para que se arrependam. Em último lugar, o chamado que Deus nos faz nesse Salmo 46 é para anunciarmos ao mundo o refúgio e a fortaleza que nós temos e o julgamento que se aproxima. O fato de que Deus tem na história subjugado as nações até o dia correto onde Ele colocará todas elas debaixo do estrado do pé de Cristo, seu Filho, que Ele rendeu todas as nações, todos os reinos e poderes abaixo de Cristo. Ele tem feito isso na história. Vai chegar o dia onde Ele colocará todos debaixo do pé de Cristo. Nós precisamos anunciar isso ao mundo. De que nós temos um refúgio, de que existe uma fortaleza. E de que o grande rei acertará contas com aqueles que não submeterem a Ele. Beleza? Essa é a palavra que Deus tem para nós nessa noite do Salmo 46. Vamos orar mais uma vez, encerrando nosso momento de culto, que acabou sendo em 2 lives, em 2 momentos. Não sei se nós vamos conseguir aproveitar o primeiro, porque ele parou sozinho ali. Mas depois a gente vê essa questão. Ainda que não fique disponível, nós que estivemos aqui meditando na palavra de Deus, com certeza fomos abençoados e edificados. Vamos orar? Meu Paizão, como é confortante ao nosso coração sermos relembrados dessa Tua palavra. Como podemos descansar o nosso coração em Ti, Deus? O Senhor tem o domínio sobre todas as coisas. Em nenhum momento abandona a aliança que o Senhor fez com o Teu povo, meu Pai. Obrigado por nos dar tal confiança, que não está baseada em nós, não está fundamentada em nós, mas no Senhor, meu Pai. E diante disso nós queremos construir a nossa casa sobre essa rocha, para não sermos abalados, como o Senhor diz nessa palavra. Nos sustenta, Deus. Sustenta o teu povo no meio dessa dificuldade. Deus, repreende, sopra o sopro do Senhor que afasta esse vírus desse mundo, meu Pai. Que o Senhor retire ele de nós. Retire das nações. No tempo certo do Senhor. Para que possamos voltar à rotina e aprendermos nesse momento, meu Pai. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.